eu nunca dei atenção assim, até um bom tempo atrás, pro Venus and Mars. Eu lembro que quando saiu aquela compilação, que era uma homenagem, que fizeram pro Paul, e o que me pegou foi que Venus and Mars e o Rock Show, quem tocou foi o Kiss. E a versão deles ficou legal. Então, ele acaba sendo um disco que ele pega a balada, ele tem prog, como vocês falaram, tem uma pegadinha com prog. Ele tem Arena Rock. O disco tem até música da Marvel, dos heróis ali. Magneto, né? Que perguntaram até... Na época perguntaram pro Stan Lee, o que tu achou dessa música? E ele virou e falou, eu achei fantástica. É uma narrativa. Então é um disco de tudo. Querendo ou não, o Band on the Run pegou, legal, e o Venus and Mars, pra mim, é um apanhado do que o Paul podia fazer. Porque, tanto que na época, ele foi gravado em 74, em novembro. E é uma curiosidade até, porque o John, quando ele ouviu algumas faixas, algumas coisinhas, o John Lennon, ele até se sentiu animado para gravar novamente com o Paul. Que ele, para fazer algumas letras e tal, ele estava naquela época do Fim de Semana Perdido. Só que o que aconteceu? Solteiro. Tava lá com a May Pang. E o que aconteceu? No dia 12 de novembro, que foi o dia de Ação de Graças, foi aquele show do Elton John no Madison Square Garden, que o John subiu no palco. E esse show foi no mesmo dia que ele reatou com a Yoko. Olha aí, cara. Então, tipo, a May Pang levou o pé na bunda, ele voltou com a Yoko e ele acabou, não, eu tô com a Yoko, então tá tudo bem, eu não preciso falar com o Paul. E ele não foi pro estúdio, porque ele ia gravar alguma coisa com ele. Então o disco, tipo, dá aquela esperança, mas a gente sabe que a história não foi exatamente isso, mas teve essa coisa por trás também. Sim. Poderia ter tido uma reconciliação ali, mas não rolou. Pô, seria legal, hein? Ainda mais que ele tava solteiro. Tava alucinado nessa época, pra caramba. Daquele jeito. Cara, apesar do... Eu tava dando uma olhada aqui, do próximo disco ser o Wings at the Speed of Sound, de 76, né? Então, assim, ele é um cara que sempre lançou, né? Tipo assim, em série, né? Um disco atrás do outro, né? Esse disco também influenciou o que viria na sequência, que é o Wings Over America, né? Que é um álbum vocal. O Brojo estava falando aí a questão de ser um rock de arena. Eu acho que tem muito a ver, né? Essa parada Esse disco influenciou muito a vontade deles fazerem um disco ao vivo aí, na minha concepção, né? Que é o Rock Show, né? Não é esse aqui, ó. At Speed of Sound. Isso, daí tem esse aí que é o próximo, e depois tem o Wings Over America. Isso aí. Tá por aqui. Que eu acho que é de 76 também, deixa eu não confirmar. 76. É 76. Então, acho que já estava meio que nos planos deles fazerem aí uma conexão com a arena, né? Com os grandes estádios, ou mesmo como o Brody comentou, né? Estádios menores e tal, né? Cara, porque você pensa... quando a banda acabou, o último show dos Beatles foi em 1970, em cima do Rooftop, né? Sim. Até então, de 64, 5, sei lá, eles não tinham mais feito shows, porque era difícil para eles, né? Aí quando eles se separam, o Paul McCartney, ele começa... O Paul McCartney nunca quis não viver de música, sempre era isso. Independente ali se tivesse o John, o George, o Ringo, apesar de eles estarem sempre colaborando uma com o outro, menos o John, né? E o Paul. Mas eu penso, assim, que ele se sentiu animado de novo com essa banda, assim, sabe? Ele sentiu aquela vigorosidade que ele tinha no começo da carreira dos Beatles ali, que, né? Pô, cara, tô com uma bandaça, por que não, entende? Então aí ficou fácil para ele. Aí, sim, com tecnologia melhor, mas isso vamos dizer de 10 anos, né? De 70 até 75, onde eles acabaram de 75 a 75, enfim, já tinham melhores condições, então dava para você fazer um show se ouvindo melhor, né? Ouvindo os instrumentos, não tendo que
microfonando bateria, né? A gente assistia os shows do Beatles, o Ringo Starr se esguelava, cara. Não sei como é que não morria tanto fazer força. Não sei como é que não estourou. Os bumbos. Eu ia falar outra coisa. Fala aí, Desconectors. Esse aqui é um corte do nosso podcast Redação Desconecta, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Não esquece de deixar o like e também seguir a gente por lá.